Olá, eu sou a professora Caterina, esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos e estamos na nossa aula 13 sobre biomiméticos enzimáticos. Bom, os miméticos enzimáticos eles podem ser tanto estruturais quanto funcionais. O que quer dizer com isso? Bom, se nós estivermos mimetizando apenas a estrutura do sítio ativo, sem nos preocupar com a função dessa estrutura, nós estamos tratando com modelos sintéticos de enzimas, e aí são modelos estruturais. Mas se nós quisermos mimetizar a função catalítica dessa enzima, sem nos preocupar muito com a estrutura do sítio ativo, nós estamos tratando com miméticos enzimáticos funcionais. Nós encontramos muitos exemplos na literatura de miméticos estruturais e de miméticos funcionais. Poucos conseguem fazer as duas frentes, mimetizar tanto o sítio ativo quanto a função catalítica, porque de fato é bastante complicado fazer essa mimetização completa. Esses miméticos eles estão baseados na ideia de que se a gente aumenta a concentração do substrato ao redor do centro relacional, a gente vai favorecer a reação devido às interações secundárias que tem o mimético, o catalisador, com o substrato. E os miméticos enzimáticos, eles também podem mimetizar outras características de uma enzima, como, por exemplo, o alosterismo, uma regulação ou uma interação com outras moléculas. Então, não necessariamente ele precisa ser um mimético catalítico, como vocês podem ver, ele pode ser um mimético estrutural, um mimético alostérico, um mimético regulatório, um mimético de interação. Nós temos principalmente 5 tipos de miméticos enzimáticos. Então, o primeiro deles seria baseado em polímeros e dendrímeros, e aqui eu estou citando uma referência bastante boa sobre esse tema. Nós temos também os miméticos supramoleculares, novamente estou tratando com uma referência bastante boa para vocês tomarem como base e estudarem. Nós também podemos fazer miméticos enzimáticos a partir do uso de nanopartículas, a partir de proteínas, não são exatamente as enzimas que nós estávamos tratando, e sim proteínas que não são catalíticas, e a gente as torna catalíticas, ou com MOFs, são estruturas orgânico e inorgânicas, né, para fazer a biomimética. A gente, para saber se um mimético catalítico ele foi eficiente na sua mimetização, nós verificamos o Km, a velocidade máxima, a eficiência de cinética, que seria relacionada com o aumento da velocidade, da seletividade e das condições operacionais, ou seja, o solvente que a gente está utilizando, um solvente misto, um solvente só orgânico, ou um solvente aquoso, qual o pH que a gente está usando, se a gente estiver trabalhando com um meio aquoso, um pH parecido com o pH da enzima que trabalhava, a temperatura é uma temperatura amena ou não. E se a gente estiver tratando com um mimético estrutural, a gente simplesmente faz medidas de raio-x e verifica se a estrutura desse sistema que a gente está mimetizando é similar à estrutura do sítio ativo da enzima. O que a gente tem que ter em mente é que mimetizar as reações em ambiente aquoso ainda é um grande desafio, porque a gente consegue fazer miméticos funcionais que são solúveis em meio orgânico, principalmente. Mas a catálise em meio orgânico e em meio aquoso são bastante distintas. Então, ainda é necessário visualizar miméticos que sejam capazes de fazer essa catálise em ambiente aquoso. Não só pela capacidade de trocar um solvente orgânico pelo um solvente aquoso, né, por ser um método mais verde, mais sustentável. A ideia também é tentar poder sugerir algum mecanismo, talvez, para essa enzima, mecanismo de catálise. Se a gente estiver tratando com um mimético que é bastante parecido com o sítio ativo e consegue fazer a mesma reação em meio aquoso. Então, será que a gente consegue
sugerir mecanismos para essas enzimas através do uso de miméticos, bom, isso é um tema bastante amplo e existe bastante debate nessa questão. Bom, vamos agora partir para os principais miméticos que nós temos na literatura. Então, o primeiro, como eu falei para vocês, seriam os miméticos poliméricos e dendrimétricos. A vantagem de se utilizar um mimético polimérico ou dendrimétrico é que a gente consegue ter tanto as vantagens das catálises heterogêneas quanto das catálises homogêneas. Ou seja, a gente consegue ter um catalisador solúvel, disperso no meio reacional, e a gente também consegue remover e fazer reciclagem desse catalisador. Então, que são duas das grandes vantagens da catálise homogênea e heterogênea. Então, eu vou trazer para vocês aqui apenas 2 exemplos. Eu não trouxe exemplos de dendrímeros especificamente, pois o review que trata desse tipo de mimético trata apenas de polímeros altamente ramificados. Mas, no final, vocês vão ver que esses polímeros têm alguma vantagem associada a eles com relação aos dendrímeros. O que são necessariamente os dendrímeros ou esses polímeros altamente ramificados? Bom, vocês podem ver nessa figurinha à direita, no canto superior direito, que são estruturas moleculares que possuem várias ramificações, tanto os dendrímeros quanto os polímeros altamente ramificados. E nós podemos associar a essas estruturas a adição de um sítio catalisador. Ele pode estar no centro desse dendrímero, ou no interior desse dendrímero, ou por fora desse dendrímero. E os dendrímeros eles podem ser feitos por várias etapas e tem um processo bastante longo de síntese, purificação e caracterização de cada parte dos dendrímeros. A vantagem de fazer toda essa etapa sintética de purificação é que você sabe exatamente com que tamanho de polímero você está tratando. E enquanto os polímeros altamente ramificados, normalmente você faz em uma síntese só, one pot, e não se faz um trabalho muito extenso de purificação, então você tem vários pesos moleculares que estão associados àquela catálise. Né? Então, tem as suas vantagens e desvantagens cada um dos seus usos. Né? Bom, então o que eu estou tratando aqui para vocês uns pesquisadores utilizaram o PEI, né, que é essa molécula aminada, e introduziram a lisina nesse PEI. Então, eles conseguiram fazer um PEI com lisina. Então, esse copolímero, ele apresentou uma grande carga de positiva no seu exterior. Então, eles testaram esse polímero como uma possível captura de espécies reativas para o meio homogêneo, para fazer uma catálise no meio homogêneo orgânico e depois reciclar. Então, vamos ver se isso funcionou. Então, eles pegaram uma porfirina de ferro que tem a sua carga negativa devido aos sulfonos, né? E associaram a esse copolímero que tem as cargas positivas. Então, por interação eletrostática, esses dois se uniram e a gente pôde fazer uma transferência de fase da porfirina. Então, como a gente pode ver nessa figura, nessa foto, esse vial colorido. Né? A água foi misturada uma porfirina que é solúvel em água, porque ela tem essas cargas negativas, né? Então, ela está na parte superior, porque o clorofórmio é mais denso que a água. Enquanto que esse copolímero está na parte de baixo, né, no clorofórmio. Quando eles chacoalham esse vial,
a porfirina então vai para a parte de baixo do vale, indicando que a porfirina foi de fato removida da fase aquosa. Houve a transferência de fase. Então, o que eles conseguiram fazer? Que a porfirina de ferro 3 era solúvel em água, foi transferida para a fase orgânica. E por que eles quiseram fazer isso? Porque a reação que eles queriam testar apenas consegue ocorrer em fase orgânica. Então, eles tinham que fazer com que essa porfirina fosse solúvel em meio orgânico. Entretanto, eles também queriam fazer com que essa porfirina fosse reutilizável, facilmente retirável do meio reacional. Então, quando eles verificaram em que pH essa associação era mantida, observaram que entre pH 4 e 10, a porfirina era mantida na fase orgânica. E acima de pH 12, assim, entre 10 e 12 ele ia saindo, mas acima de pH 12, a porfirina saía completamente da fase orgânica e ia para a fase aquosa, como a gente pode ver na última foto. Então, eles pensaram que isso poderia ser um bom método de fazer a reação e a reciclagem dessa porfirina. Bom, e a reação que eles queriam mimetizar é a reação da citocromo P450. Essa é uma enzima que é responsável pela oxidação de moléculas. Então, ela consegue oxidar alcanos em álcoois e alcenos em epóxidos, como vocês podem ver nessa figura. Então, eles foram fazer esse teste de reação para ver se esse mimético deles era capaz de fazer esse tipo de reação. Então, eles fizeram o teste desse catalisador na reação de epoxidação do estireno e na reação de hidroxilação do etilbenzeno, utilizando o iodosilbenzeno como doador de oxigênio, que é um reagente bastante comum para esse tipo de reação. Então, eles testaram, primeiramente, as porfirinas sem associar essas porfirinas ao copolímero. E observaram que, como essas porfirinas eram apenas solúveis em água, essa reação não ocorria. Então, eles também resolveram fazer uma comparação da porfirina livre, que é solúvel em meio orgânico, que não tem os grupos sulfonatos, com a porfirina associada ao copolímero. E o que eles observaram? Que a porfirina livre é pior cataliticamente do que a porfirina encapsulada. A gente observa um rendimento de 73% da porfirina livre, em comparação com o rendimento de 97% da associação da porfirina sulfonada com o copolímero. Além disso, o turnover number da associação da porfirina com o copolímero era bem maior, né? Quase 8 vezes mais do que para a porfirina livre. Eles observaram também que, alterando o pH da reação, eles conseguiam fazer a reciclagem desse sistema. Então, quando eles adicionavam base no sistema, eles conseguiam retirar o meio reacional em contato com o catalisador, e aí eles conseguiam então fazer a reutilização dessa porfirina e conseguiram observar rendimentos bastante bons, né? Foi caindo um pouquinho, era 97, foi para 92, depois para 88, e o turnover number também deu uma leve caída. Mas eles observaram que esse sistema era bastante estável, né? O que foi bastante encorajador para esses pesquisadores. E essa reutilização alterando o pH foi observado tanto para hidroxilação quanto para epoxidação. Bom, outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é um exemplo colocando a porfirina no centro do polímero altamente ramificado. O exemplo anterior tratava de uma encapsulação em que a gente tinha, no meio de copolímeros, nós tínhamos a porfirina como catalisador.
nesse caso, nós temos a porfirina fazendo parte do polímero, então ela é o centro desse polímero. E eles fizeram então essa reação e verificaram que ele tinha uma elevada reatividade para a reação parecida com a da citocromo P450. Entretanto, eles queriam saber se esse polímero ele sofria a vantagem de ser dessa forma, ou se ele ou alguma desvantagem. Então, o que eles fizeram? Como a síntese dos polímeros altamente ramificados, como eu disse para vocês logo no começo, traz vários pesos moleculares, eles passaram esse produto deles numa coluna de exclusão de tamanho e conseguiram isolar 3 tamanhos distintos. Então, eles têm apenas o core, né, que é o centro, que seria a porfirina com o peso molecular de 900, e eles isolaram o tamanho pequeno, tamanho médio e um tamanho grande de pesos moleculares. Então, 5.400, 10.000 e 16.000. Seria uma média do peso molecular que eles obtiveram. E fizeram a reação de oxidação. E compararam com apenas o centro, reação do centro. E observaram que eles tinham um aumento da eficiência, do rendimento da reação, quando eles aumentavam as cadeias poliméricas em seu redor. Então, a segunda geração era um pouco melhor do que a primeira, a terceira geração era melhor do que a segunda, do que a primeira, do que a segunda, e a quarta geração era melhor que todos eles. Então, o que eles observaram? Que eles tinham, de fato, um efeito dendrimétrico positivo nessa catálise. Então, eles poderiam ter observado efeitos negativos dendrimétricos, que seriam devido ao aumento do efeito estérico, ou seja, há uma diminuição da eficiência catalítica, do rendimento, devido ao aumento do efeito estérico, ou observar um efeito positivo dendrimétrico, que foi o que eles observaram. Eles observaram que o ambiente ao redor da porfirina era mais apolar, o que favorecia a reação similar à citocromo P450, que tem ao seu redor, de fato, um ambiente apolar. Então, eles chegaram à conclusão de que os polímeros altamente ramificados, hyperbranch polymers, eles conseguem balancear os efeitos, tanto negativo quanto positivo, e por isso eles conseguem apresentar melhores resultados do que quando comparados com dendrímeros comuns. Então, vocês podem ver que a gente consegue fazer miméticos utilizando o conceito de polímeros e dendrímeros associado a um centro reativo. Então, não é exatamente o polímero e o dendrímero que são os reatores, né? Nós temos que mimetizar um centro catalítico que tenha a função catalítica enzimática. Nesse artigo que eu passei para vocês, ele possui diversos outros exemplos, obviamente, de polímeros altamente ramificados que conseguem fazer diversas catálises. Então, eu sugiro para vocês que estejam interessados nesse assunto a darem uma leitura mais aprofundada nesse tema. Bom, para a próxima aula, nós vamos então continuar na parte de biomiméticos enzimáticos, indo então para os miméticos supramoleculares. Até mais!